Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a sua ocasião que você está ouvindo esse podcast aqui. Eu sou o Luca, ele é o Gabriel, nós somos os apresentadores desse podcast. Temos convidados aqui o João, Boa a noite, Bárbara, pessoal. Boa noite, gente. E com essas ilustres presenças aqui discutiremos o mundo financeiro para jovens, né, e tudo mais. Mas é isso aí, a gente vai vendo. Temos algumas perguntas aqui para os nossos tópicos e tudo mais. E é isso aí. Quer começar fazendo uma pergunta, Gabriel? Claro. Primeira pergunta, então. O que move a economia brasileira atualmente? Como o Brasil pode passar a ser um país melhor desenvolvido economicamente? Bárbara, eu vou começar aqui então. Claro. Eu acho que hoje, principalmente, infelizmente, ainda é o setor agro, né? Que move muito a nossa economia. A gente é muito dependente deles para tudo, né? Não é à toa que agora o Rio Grande do Sul, infelizmente, está passando por, provavelmente, a maior catástrofe natural que o Brasil já enfrentou. E isso talvez afete muito a nossa economia daqui a uns meses. É algo que a gente tem que ficar de olho aí. Ficar de olho principalmente quem mexe com bolsa de ações aí, que talvez o mundo agro sofra um bocado nessa época. E o Brasil sofre junto, né, cara? Porque tem toda aquela pira do Brasil ser o celeiro do mundo e tudo mais, né? Sim, 100% agro. Exatamente. Agro é tech. não que o agro seja algo ruim. Não, Eu, claro. eu acho o agro algo sensacional, tem que ter, né? Nós temos que ter comida para comer. Sim. Sim. Mas eu acho que principalmente o Brasil só depender disso é muito complicado, né? E o Brasil foi moldado historicamente pra agricultura, né, cara? Não tem como fugir disso, assim. Nossa economia foi construída em cima de latifundiários. Bom, a parte da agronomia e tudo mais, né? Sim. Desde 1500, né? Desde O 1500. Brasil sempre foi um país que sempre foi explorado, né? Começando com a extração do pau-brasil, depois passando para cana-de-açúcar, né? Depois para café. Então, assim, nós temos essa cultura enraizada, né? E é algo muito difícil de se perder, né? Porque, querendo ou não, o país se moldou em volta disso, né? E o mundo também depende muito do Brasil, né? Pra diversas coisas, alimento, tudo ronda o Brasil, querendo ou não. Sim, Infelizmente, sim. mas... A China, se eu não me engano, importa muito grãos aqui do Brasil. E o Brasil, com esse foco grande no mercado da agronomia, da agropecuária, ele fica meio complicado de se moldar para outras coisas que seriam mais lucrativas, né? Sim. Toda uma questão em relação a bens processados que a gente não exporta direito, tecnologia que a gente não desenvolve, muita coisa, né, cara? Sim. E é complicado, né? Tem muita questão do imposto aqui no Brasil também, né? Muitas fábricas que abrem aqui, eu acho que em 2020... Não lembro exatamente se foi em 2022, 21 ou 20, que a fábrica da Ford fechou aqui no Brasil, né? É verdade. Por causa dos altos impostos, principalmente por causa da pandemia também, né? Eles não iam conseguir manter o mercado deles aqui. Eles foram tudo pro México, né, cara? Se eu não me engano, sim. México, a Argentina também tem uma fábrica da Ford. Pode crer. Mas e nisso também muito desemprego, né? E, infelizmente, né? Uma fábrica abriga muitos trabalhadores, né? E os trabalhadores são, bom, é a maior parte da população brasileira, né? E aí a gente tem mais uma pergunta na pauta do podcast. Olha lá, que transição boa, cara. Por que a população brasileira tem tanta dificuldade em gerir suas finanças? Luca, eu acho que o principal motivo é porque não se é ensinado, né? O brasileiro sempre viveu com um orçamento no limite. Sempre foi um povo que nunca teve muito, sempre teve o suficiente para sobreviver, né? Então, eu acho que por causa disso, o brasileiro ele não consegue ter um planejamento para se construir uma vida financeira saudável. É quase uma combinação de, muitas vezes, não entender a importância real disso, né? Com a falta de condição mesmo, né, cara? Sim. É complicado. Eu acredito que seria muito bom começar nas escolas ensinando isso. Já tem, né, na verdade, sim, começou cedo, mas tem. No meu ensino médio, por exemplo, eu já tive aulas sobre educação financeira, Isso é mas muito assim, bom.
começou recente, sabe? Sim, é o que eu ia comentar mesmo. É É algo uma muito coisa, recente, né? isso, introduziram muito tarde, assim, sabe? Já é tarde demais pra aprender. Uma coisa que eu acho complicada do ensino brasileiro também é a diferença absurda que tem entre o ensino público e o ensino particular, tá ligado? Com certeza. Porque eu tive aula de economia na escola. Só que eu fiz um programa do high school aqui no Objetivo. Então, assim, Legal. é uma coisa que, querendo ou não, é pra poucas pessoas, tá ligado? Sim. Muito pelo custo mesmo. E isso é uma coisa que na época eu ficava pensando, tipo, poxa, muita gente poderia se beneficiar disso aqui. Tem muita gente que eu conheço mesmo na minha sala, no Objetivo, que já é um colégio particular e tudo mais, que a pessoa, ela já era interessada por esse tipo de assunto, mas assim, no high school eles ensinaram a gente como ir lá comprar uma ação e tudo mais, Sim. monitorar a bolsa de valores. E é coisas que, assim, não são tão complicadas e seriam muito mais úteis do que um currículo, por exemplo, avançado de matemática para uma pessoa que não Realmente. tem uma matéria específica nisso. Realmente, como é nosso caso, né? É. Todo mundo aqui estudou muita coisa. Desnecessária. E não digo desnecessária, é. né? Todo conhecimento é válido. Uhum. Mas que não vai ser Agregar usado no dia a tanto, dia, né? uhum. Como talvez montar um currículo ou aprender a entrar numa bolsa de valores, que é algo que quase ninguém sabe. Por E é um incrível bom que pareça. investimento, inclusive. Sim, E não é tão difícil, né, cara? É uma coisa que não... É porque a Bolsa de Valores, ela tem esse mito em volta de ser uma coisa super... com muitos riscos e tudo mais. E lógico, você pode ter um investimento com vários riscos, mas tem como fazer isso de uma maneira segura e as pessoas não entendem direito como isso Aham. funciona, né? sim, concordo. E por essa falta de conhecimento, por essa falta de incentivo, muita parte da população acaba entrando em frias, né? Por exemplo, os jogos de azar aí que andaram surgindo nesses últimos anos, né? Por exemplo, o Tigrinho, O famoso tigrinho. a Blaze, que mais? Alguém lembra de algum aí? Sporting Bet é um, não é? Sim, fora as casas de Cara, aposta. Tem de exemplos esporte. históricos disso, poxa, o jogo no bicho, cara. Exatamente. Sim. Jogar um Inclusive, baralho é no bar, proibido, apostar a né? geladeira de casa. Ah, isso aí começou nas antigas, né? Aí foi aprimorando. Sim. Então foram qualificando, né? O famoso, infelizmente, pega bobo, né? É. A pessoa entra lá, às vezes coloca uma quantia que vai fazer falta, achando que vai dobrar ou triplicar aquele valor ali, e no final acaba saindo sem nada e tendo que se afundar em dívidas, né? Infelizmente. E é doido como que o mercado brasileiro, para várias coisas, o mercado interno se adapta a essa falta de planejamento e de condição financeira do brasileiro mesmo, né, cara? Sim, É uma loucura você observar carros que eram vendidos na Europa e nos Estados Unidos na década de 90 com os carros que tinham aqui, cara. E ainda mais com o monopólio da Auto Latina e tudo mais. São coisas assim que... Quando você analisa a história, você entende muito bem o que o público brasileiro queria e o que essas empresas iam ter com isso, né? Exatamente. Até hoje em dia, né? Até hoje em Olha, dia. olha o nosso mercado de automobilístico, como é horrível. Agora, com os carros elétricos, começou a alavancar um pouquinho, né? Pararam de vir aqueles carros tão pelados, né? Como estavam vindo. E pelo menos começaram a introduzir um pouco mais de tecnologia por um valor um pouquinho mais acessível, né? E muito disso vem da concorrência de marcas que tentam inovar com alguma coisa que vai facilitar com que o brasileiro tenha um carro de uma melhor qualidade. E tem os chineses também, né, cara? As marcas chinesas que estão vindo pra cá, que já no exterior ganham um mercado muito forte. Sim. E, assim, oferecendo um produto muito melhor por um custo quase acessível. E isso moldou muito a história dos carros no Brasil. Um produto relativamente ok por um preço quase acessível. Sim, não que eu acho que o carro elétrico vai ser o futuro. Eu acredito que não, né? Querendo ou não, isso está sendo um teste, né? Agora eles estão testando para ver o que vai acontecer daqui, por exemplo, 5, 10 anos, né? Mas eu acho que pelo menos eles trouxeram mais tecnologia nos carros, né? Pararam, igual eu falei, pararam de vir aqueles carros tão pelados, né? Por exemplo, muitas linhas, a Volkswagen, né, que manteve o Gol, por exemplo, por muito tempo aí, trazendo o Gol por R$80 mil, sem roda, sem ar-condicionado, 1.0. Bem completaço. E aí eles pegam e substituem pelo Polo, né? Que é uma reskin do Gol. Sim, é um Gol um pouquinho melhor, né? Um pouco mais bonito, com uma rodinha.
Mas mesmo assim, né? Olha os carros que nós temos lá fora e os carros que nós temos aqui, né? É doido pensar que na Europa, por exemplo, não existe o Gol, né, cara? Existe o Golf. Exatamente. O Golf é o carro mais É o top barato de da linha. Volkswagen que você pode comprar. Legal. E o Golf aqui, hoje em dia, um Golf novo custa o quê? Uns 220 mil? Por aí. Um usado, se eu não me engano, tá em torno de 120. Então, creio que um novo esteja aí em 220 O para dobro, mais. né? Geralmente. Sim, é incrível, né? Como o pós-pandemia afetou muito o mercado brasileiro, né? Somente o automobilístico. Eu trabalho numa oficina, né? Então a gente conversa muito com o pessoal e vê como afetou incrivelmente, assim. E uma coisa que afetou muito a pandemia também é os substâncias, né, cara? E isso é uma coisa que definitivamente é uma importância na nossa discussão sobre as finanças no Brasil da população, né? Eu acho que, assim, tem uma grande pauta a ser dita sobre como que a maioria das pessoas que moram na rua hoje tiveram problema com substância, né? Sim. Principalmente álcool, que inclusive é uma discussão complicada, porque é uma droga lícita super pesada e E super de Exatamente. fácil acesso, né? super de fácil acesso. Qualquer Você um encontra em compra, né? qualquer lugar. É cultural, né? É incentivado, né? Desde, vamos pôr assim, da pré-adolescência lá pros 14 anos, né? Aquele tio chega com aquele copinho de cerveja perto de você assim e fala: toma um golinho aqui, filho. Experimenta só a espuminha. É, já ouvi é muito gostoso, isso. você vai Aham. gostar. Entendeu? E tá enraizado na nossa cultura, né? Uhum. E o preço disso só tende a aumentar, né, cara? A cerveja subiu o preço esses dias, né? Esses dias não, faz um tempo, já foi ano passado. Sim, vai subir de novo, se eu não me engano. Não só a cerveja, como vinho e refrigerantes também. Vão receber uma nova taxação em cima aí. Não sei exatamente de quantos por cento, mas uma taxação um pouquinho alta e que vai levar bem os valores. Não que eu acredite que isso vai resolver o problema da população tomar aquela cervejinha, tomar aquele álcool ali, né, de vez em quando. Mas o problema não é aquela pessoa que toma casualmente, né? É aquela pessoa que já se tornou um vício. E a gente sabe que o vício afeta muito a vida da pessoa. É um problema de saúde pública, na verdade, né? O alcoolismo é uma condição, uma doença. Exatamente. Uma coisa a ser tratada, assim, e as medidas vão muito além do que aumentar o preço do álcool ou restringir a compra. Né? Que nunca foi restrita de verdade, né? Quem nunca tem um amigo que já tinha barba quando tinha 16 anos e foi lá comprar uma cervejinha, um rolê, Te alguma coisa. ofereceu. Ah, Você sim, tinha né? 13 anos. Ia naquele disque da esquina ali e É. falava: ô tio, pega ali pra mim. E o cara pegava e vendia, né? Mesmo sendo ilegal, mesmo dando problema pra pessoa que tava Uhum. vendendo. Ah, infelizmente só visam um lucro, né? Infelizmente. E agora é proibido também os comerciais de bebida. Sim, é uma coisa que, tipo, acho que até 5 anos atrás, um pouquinho, talvez menos, né? 4, 5 anos atrás, passava toda hora na televisão, né? Toda hora. A mulherzinha lá da escola? Da Brahma, Da Brahma, da da Skol, Brahma. da Itaipava. Eu acho que todas elas tinham uma mulher pelada titular na propaganda, né? Todas. Marcando nossa infância. Então, isso é uma coisa que mostrava assim, ah, toma aqui a cerveja, que junto com a cerveja vai vir uma mulher bonita pra você. Era aquele mundo idealizado, né? Solzão. É, Sempre verão, associado a bons momentos. sol. Ou um churrasco, né? Poxa. Mas o alcoolismo, ele vem muito da falta de controle emocional, né, cara? Sim, e o brasileiro é um povo que eu sinto que vive no limite, né? No limite de tudo. No limite financeiro, no limite da saúde mental, no limite da saúde física. E tudo isso a gente sabe que influencia muito na vida financeira, né? Eu tenho uma ideia que, assim, muito do que governa o curso de ação do brasileiro em geral nunca vem de fato de um plano pré-estabelecido. Porque a pessoa, ela até pode pensar no começo do mês, poxa, eu vou guardar uma grana aqui e tal. Mas aí ela se depara com algumas situações, por exemplo, um preço caro de uma cerveja, né? Mas sei lá, um carro, uma parcela muito alta, uma manutenção cara de um carro que ela não sabia que ia ter manutenção cara, mas ela comprou porque ele estava usado com preço baixo. Esse tipo de coisa. Uma obrigação, né? Sim, e aí isso Sumir aquilo. no fim culmina em algo que faz com que a pessoa abra mão daquele plano.
né? Porque chega no fim do mês, o cara já fala, poxa, eu ia guardar, sei lá, R$200 no Tesouro Direto esse mês. Ele chega no mês faltando 150, fala, Sim. aí é complicado, né? 150 Fazer um negativos. churrasco. E com sorte. mesmo tendo guardado, muita gente no final do mês acaba gastando. Porque, como eu disse, os brasileiros vivem no limite de tudo. No limite Exatamente. da saúde mental e física. Então chega final do mês, o cara fala assim, caramba, trabalhei o mês inteiro. Então chegou o final de semana, eu tô cansado, eu mereço comer um lanchinho, eu mereço ir no bar tomar uma cervejinha. Eu mereço curtir, Né? né? Eu mereço ir numa festinha ali. Aham. Então acaba que no fim, esses R$200 que era pra guardar pra um plano futuro, pra compra de uma casa, pra compra de um carro novo, ou pra troca de algo, né? Acaba se tornando um saldo negativo. E se a pessoa ela acabar não optando por, sei lá, comer um lanchinho ali no fim do mês, ou ir no boteco e tal, cara, isso pode se tornar um problema de saúde mental de verdade, porque interação social é muito importante para a saúde humana, né, cara? É uma das coisas que mais abre portas para você resolver problemas internos na sua vida, né? Você ter uma boa conversa com um amigo, ou você ir num psicólogo, que é uma coisa que o brasileiro também tá começando a se acostumar a fazer, mas não é algo que faz muito pouco tempo que as pessoas fazem, né? Sim. É muito recente, É né? muito recente. Muito recente, não é algo cultural, né? Uhum. Começou muito agora, né? Ainda mais a profissão de psicólogo. Acho que se popularizou tem pouco tempo, né? Sim. É da pandemia, né? Pandemia que o pessoal viu que realmente precisa ir frequentemente a um psicólogo, porque a pandemia pesou muito na cabeça das pessoas. E junto à pandemia, eu já vou emendar o assunto aqui, com o começo, durante a pandemia, muitas pessoas se endividaram, né? Não só com dívidas assim, não, eu preciso comer. Com dívidas de algo um pouco mais pesado, até o uso de drogas, né? Pra aliviar aquela tensão assim, será que amanhã eu vou estar vivo? Porque foi muito espalhado nas mídias, né? Que aquele terrorismo, né? Fizeram literalmente um terrorismo na mídia, né? Assim, se você pegar Covid, você vai morrer. Não saia de casa nunca, indefinidamente, até a não poeira interajam baixar. com pessoas até Exatamente. acabar tudo. E muita gente, para aliviar essa tensão, né, acabou optando pro uso de drogas lícitas e não lícitas, né? Que, infelizmente, hoje em dia, mesmo sendo ilícitas, a gente tem um acesso muito fácil, né? Eu aposto que vocês já devem ter visto aí, ou já devem ter presenciado alguém usando, ou até oferecendo para vocês, né? E a gente sabe como é que a dependência química acaba com a vida da pessoa, né? Esses tempos atrás eu passei por uma situação, eu tava até vindo pra faculdade, aí eu encontrei uma mulher caída na rua, assim, falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, né? Aí fui lá, ajudei ela, assim, conversei um tempo com ela, e, cara, como as drogas destroem a vida da pessoa em qualquer área, assim. O que me deixou mais triste foi que a filha dela estava junto. Então, assim, a filha dela presenciou ela caindo, tipo, toda a situação, depois a mulher vomitando. Então, assim, é complicado, né? E um grande problema das drogas também é que muitas vezes a pessoa, ela já tem um perfil, assim, quase que genético e social, né? Pra ter uma predisposição a se envolver com o uso contínuo de substâncias, né? Tanto ilícitas quanto lícitas. Sim, sim. Coisas como problemas de traumas da infância mesmo, que debilitam a saúde mental da pessoa no futuro. Tem todo um estudo em relação a quando as drogas foram legalizadas na Europa, há um tempo atrás, e como que na Holanda eles legalizaram praticamente tudo, e aí teve um problema endêmico de várias cracolândias se espalhando pelo país, e assim, o único país que seguiu essa linha, que conseguiu resolver isso foi Portugal, né? Porque eles começaram a tratar como um problema de saúde pública. Eles descobriram que muitas vezes o que fazia com que a pessoa pudesse sair disso e entender o problema dela era a noção de que ela não se viciou em drogas porque ela se viciou em drogas, porque ela usou as drogas, mas porque ela já tinha um problema, uma predisposição anterior. Então, por exemplo, essa menina, por exemplo, se ela entrar em contato com drogas, ela tem uma chance muito maior por traumas de infância e tudo mais. E aí essa Às pessoa... vezes a mãe até usou quando ela tava grávida, né? Sim. Não tem como a gente saber, né? E aí até, às vezes, essas pessoas... ela tem uma... Como que eu posso dizer?
ela vai acabar indo pra um de dois caminhos. Ou ela vai acabar usando e muito possivelmente achando um escapismo ali da condição dela. E aí isso é o pior caminho possível, ou ela vai odiar né? aquilo pra Vai sempre. ver aquilo e repugnar. Né? O trauma, a mãe dela deixou a vida dela bagunçada, assim. Isso aí já é opinião minha, mas eu acho que os dois caminhos são ruins. Lógico que eu ia preferir muito mais que ela virasse uma pessoa que repudiasse completamente as drogas. Mas o lado ruim disso, na minha opinião, seria que isso é uma coisa meio polêmica de se falar, mas enfim. O lado ruim disso seria que uma pessoa dessa, ela não... Eu não consigo imaginar ela tendo um insight específico em relação a como que resolver esse problema não necessariamente é criminalizar todas as drogas. Sim. Porque você criminalizando todas essas drogas, você só vai marginalizar mais as pessoas que trabalham com isso e fazer com que o acesso fique mais velado ainda. E assim, a gente sabe que a guerra contra as drogas foi um completo fracasso nos últimos tempos aí, né? Não é com fogo que você combate fogo, muitas vezes. E eu acho que... Bom, é da minha opinião isso, né? Mas eu acho que fazer legalizar algumas drogas em específico provavelmente seria muito melhor pro controle até de qualidade dessas drogas. Porque como álcool e nicotina e tudo mais, que são drogas lícitas, elas têm um uso recreativo que para muitas pessoas não faz tanto mal. E eu acho que isso melhoraria a vida financeira das pessoas. Acredito que sim, Luca. Realmente. E o governo usa muito dinheiro, né, nesse combate contra as drogas. Não só no combate contra as drogas, né, mas também no tratamento desses viciados. Eu não sei exatamente o dado, né, o número exato, mas eu sei que é uma grande parcela aí do dinheiro nosso que é destinada a essa área, né, e a gente vê que infelizmente, não surte efeito. Não surte efeito. E aproveitando esse tópico aqui, eu queria fazer uma pergunta já para você, Luca e Gabriel. Algumas estratégias para economizar dinheiro e reduzir despesas, né? Como a gente entrou nesse tópico aí de drogas, listas e não listas, a gente sabe que a pessoa tendo uma vida financeira estável talvez seja uma fuga do uso dessas substâncias, né? Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês me dizem. Eu já tava até pensando numa maneira de voltar pro tópico, mas que a gente destoou um pouco mesmo, mas eu acho que, como a gente pesquisou também e tá no nosso roteirinho, eu acho que uma das coisas mais importantes mesmo é você estabelecer, antes de aprender a investir, antes de aprender a fazer qualquer coisa, a ideia de orçamento. Você conseguir controlar o quanto que você gasta e o quanto que você ganha por mês. Concordo. Bom, principalmente quanto você gasta, né? Porque quanto ganha é uma coisa mais complicada de se controlar. Às vezes. Realmente, não tem muito o que fazer, né? A não ser buscar uma melhora, né? Por exemplo, se especializar em algo, que daí talvez você consiga um salário melhor, né? Mas eu acho que o orçamento ele é muito importante, porque realmente faz você pôr na ponta do lápis quanto que você vai gastar fazendo aquilo e quanto que a sua qualidade de vida melhorar. Porque tem várias coisas, por exemplo, que se você, obviamente, né, você tem tempo e energia para fazer isso, que muitas pessoas não têm hoje em dia. Um exemplo muito claro disso é cozinhar em casa. Você cozinhar em casa, você vai ter um corte de gasto muito alto, a sua saúde melhora porque você não vai comer tantas coisas processadas muitas vezes. O preço é bem melhor do que comer num restaurante todo dia ou comer no McDonald's. Sim, você pode aproveitar as promoções também, né? Aproveitar promoções, você impulsiona mercados locais. Exatamente. Em feirinha E tudo mais. Sim, a feirinha que é muito importante. Hoje em dia o pessoal não dá tanta importância, mas eles esquecem ali que aqueles produtores é produzido tudo em casa, às vezes acho que a grande maioria sem agrotóxico e por um preço bem acessível algumas coisas, viu? Extremamente acessível. Inclusive, uma das coisas que eu vejo muito em relação a... Porque eu tenho esse sonho, né, de tipo um dia cozinhar tudo que eu como, mas uma coisa que me pega bastante é a acessibilidade, né? A conveniência de você ir num lugar lá e pegar a comida e vazar. Sim. E, cara, mesmo nessas feirinhas, igual aquela feira que tem ali no Willie Davis, Sim. pô, o pão de queijo não é caro, cara. O café é cortesia. Se você passa lá, é lógico, assim, tá lá perto já, né? Porque é meio longe, uma pernada daqui, mas... Você passa lá, você quer ter um lanche, você não precisa comprar, tipo, os ingredientes e fazer um sanduíche em casa. Você pode comprar um pão de queijo ali, você não precisa comprar um Mac, você não precisa comprar um açaí. E é muito mais saudável, né?
E como você comentou, acho que foi a Bárbara que comentou, você vai estar impulsionando o mercado local, né? Claro. Porque toda semana, se eu não me engano, todo dia, na verdade, toda semana não, desculpa, tem uma feira em um local diferente da cidade, né? Sim. Uhum. E muitas das vezes as pessoas que vão em uma feira, comerciantes, acabam não indo em outra. Então, assim, você vai estar ajudando os comerciantes locais ali, né? E eu acho que um segundo passo, assim, é a partir do momento que você organiza o seu orçamento, é você adquirir um investimento a longo prazo. Eu acho que o investimento a longo prazo, ele com certeza... Ô, Luca, só te interrompendo, você acha que, por exemplo, tem uma meta para se investir? Por exemplo, eu quero comprar um apartamento. É um sonho meu. Não um apartamento, mas uma casa. Maneiro. Então, você acha que, assim, eu tendo uma meta de ter uma casa, ficaria mais fácil, assim, de eu estabelecer, eu quero investir nisso e nisso, porque eu vou ter tal retorno e em tanto tempo eu vou pagar essa casa. Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, isso é um investimento a longo prazo, né? Eu acho que a beleza de você aprender a manejar suas finanças, ela tá primariamente em você entender que é um trabalho a longo prazo, assim. Inclusive para você construir esse hábito, né? Porque é um hábito. Não é uma... Não começa do dia pra noite, E né? não é uma solução rápida. Eu acho que você ter uma meta, assim, com certeza ajuda muito. E não é à toa que, a maioria das vezes, quando você vai buscar um conselho financeiro na internet ou com um amigo, um parceiro, as pessoas que entendem mais, elas sempre falam, poxa, começa investindo alguma coisinha ali, um tesouro direto, uma poupança. Uma coisa vai. mais palpável até, né? Às vezes a pessoa tem um dinheiro ali sobrando, parado, vamos por aí, tem uma grana, às vezes até alta parada, e aquilo ali não rende nada, né? Aquele famoso guardou embaixo do colchão ali, não some, mas não aumenta, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante de se investir, tipo, as pessoas às vezes falam, mas isso aí é coisa do passado, mas é terreno. Terreno eu acho que é uma coisa ali que tá plantada no Mercado chão, imobiliário. ninguém toma de você, é seu. Só tem que pagar um imposto, né? Sim, sim. Mas daí já é pra uma classe um pouco que já tem um dinheirinho mais sobrando ali, quer investir em algo, porque o retorno é grande. Principalmente se a pessoa conseguir comprar um terreno em um lugar bom, né? Tem todo um histórico de pessoas em várias cidades pequenas do Paraná que você descobre que tinha um cara lá que ele foi muito rico porque a cidade acabou crescendo e ele tinha muito terreno na E cidade. ele ganhou as terras no jogo de bar e Apostando. virou um bilionário, assim, depois de um tempo. Ganhou os terrenos da Brasil no truco. Exatamente. Acho que isso aqui aconteceu muito em Maringá, inclusive. Sim, tem né? Logo no começo. eu fiquei sabendo disso esses dias, que durante muito tempo tinha um cara, um velhão lá, que ele era o cara mais rico de Maringá por um tempo, porque ele era o que mais tinha terrenos em Maringá, em lugares extremamente valorizados. Isso é bizarro. Até próximo ao Parque do Ingá, né? Ainda se vê muito terreno vazio, né? E é uma área muito nobre, né? Qualquer construtor hoje em dia paga uma nota para ter um pedacinho de terreno para erguer um prédio. Então, eu acho que é um investimento que se paga ao longo do tempo. Talvez no começo, assim, você não veja tanto sentido, né? Mas é algo que se paga e pode até dobrar de valor. Porque às vezes você compra num bairro mais afastado ali, mas conforme daqui uns 5, 6 anos, começa a construir um prédio ali, ou muda uma prefeitura lá pra perto e o bairro dá aquele boom. E o terreno que você pagou 150 mil reais, hoje em dia tá valendo 1 milhão. Valoriza, né? Então Conforme o tamanho. eu creio que seja um investimento muito legal, mas é um investimento para quem já tem uma base financeira sólida, né? Já tem a sua casa, o seu apartamento, já tem seu carrinho ali. Mas o que vocês me dizem aí para quem quer realmente tá começando um investimento assim? Eu consegui guardar R$1.000 durante o ano que eu trabalhei e eu quero deixar essa grana parada ali para ter algum retorno. O que vocês indicam para esse pessoal? Cara, eu acho que a ideia de você investir numa moradia a longo prazo é uma ótima ideia. Eu acho que isso pode ser categorizado como um investimento. E, em especial, atenção a não pôr os bois na frente da carroça e não... Tentar ao máximo, assim, lógico que tem muitas pessoas que não têm essa condição. Mas tentar ao máximo não se prender a um aluguel. Se você vai gastar, sei lá, R$2.000 de aluguel, ou 1.500, ou 800 que seja, com mais 400 de condomínio em cima, Eu concordo muito é muito melhor você arcar com
R$ 1.000 a Financiamento, 1.500 de um financiamento, porque você vai ter que ter o mesmo planejamento, cara. Exatamente. E ainda mais com muitos aluguéis, que se você for pegar mais barato, o condomínio não tá incluso, o imposto não tá incluso, as contas e tudo mais, já vai ser uma despesa. E se você tem a oportunidade de juntar esse dinheiro... Eu tenho um amigo que tá comprando um imóvel agora e, assim, ele tem se planejado faz uns 3 anos já pra isso. Ele tá empolgadão. Eu também tô me planejando, comecei a me planejar desde o ano passado. Ainda tá muito no começo aí, não decidi nada ainda, não sei se eu quero um apartamento ou uma casa, mas tô pendendo muito pra uma casa, porque a casa é sua ali, tem seu portãozinho, você não vê ninguém se você não quiser, e aí acabou, né? Não tem síndico enchendo o saco. Mais reservado. Mas geralmente é maior a casa também. Sim, com certeza. Um apartamento grande, daí é muito caro. Sim, sem condições, né? Principalmente pra quem tá começando na vida, né? A galera mais jovem também, né? A gente, eu 100%, lógico que eu tenho a oportunidade de morar com os meus pais por um tempo ainda e juntar esse dinheiro. Mas se eu fosse entrar, assim, pra realmente me planejar e conseguir uma moradia, eu iria atrás de comprar um lugar. Nem que seja no financiamento, alguma coisa assim. Porque o aluguel, querendo ou não, por mais que como uma solução rápida, pode ser aplicado sim como um método inteligente de você manejar suas finanças e sua moradia, eu acho que a longo prazo compensa muito mais você investir em, no fim, ter aquele apartamento ou ter aquela casa. Né? Concordo com você, concordo plenamente com você. E não se envolver com aposta também, eu acho que Muito importante, De preferência, né? fiquem longe. Porque tá na moda. Tá na moda infelizmente. e a chance de você... E é algo que vicia também, né? Vicia. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, pessoal, por exemplo, assim... a pessoa consegue guardar R$100 por mês aí. Hoje em dia a gente sabe que tem muito banco online e que esses bancos têm aqueles cofrinhos ou aquele 100% em rendimento em CDI, né? Que rende uma graninha ali, não rende tanto, mas rende uma coisinha. Vocês acham que isso é algo interessante para essa pessoa ou existe algo melhor? Eu acho que é um começo, né? Tudo tem que começar do baixo pra depois você ir ampliando a sua questão de conhecimento de, como vou render o meu dinheiro agora? Posso dar um passo a mais? Não posso? Tô preparado pra isso? Eu acho que muito pela conveniência e pela segurança também, de você começar com uma coisa que é mais fácil, que tá fácil de você entender ali. Porque você tá em casa ali de noite, você tá mexendo no celular, você fala, poxa, eu tenho uma grana aqui, eu vou começar a investir agora. E você, com um clique, você É uma questão de começou fácil isso. acesso, né? Online ali, então eu creio que E seja você uma vê boa. todo dia o dinheirinho entrando, né? Nem que seja, por exemplo, assim, tá rendendo 30 centavos por dia, mas tá rendendo alguma coisa. Né? É um orgulho, bate um orgulho, né? Dentro do Sim. coração. É bom ver isso, assim. Qualquer coisa é melhor que dinheiro parado, né? Com Claro. certeza, Sim. com certeza. Ainda mais se não for algo de risco, né? Uhum. Como, por exemplo, esses rendimentos no CDI, não é algo de risco, né? Você deixar lá o dinheirinho lá parado, ele vai rendendo R$1, R$2 por dia. E é muito interessante para quem tá começando. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que vale a pena realmente ter contas em bancos online? Porque ainda a população, tipo assim, a geração dos meus pais, por exemplo, eles falam assim, se você precisar resolver alguma coisa, você vai aonde? É um questionamento, conta né? num banco que nem existe. Exatamente. O pessoal mais antigo fala isso. E vocês acham que, tipo assim, é seguro? Que é algo que vale a pena? Porque muito desses bancos online não tem taxa para se usar ele, né? Eu, por exemplo, utilizo o PicPay, que eu recomendo aí para quem tá começando, para receber os primeiros salários, para quem tá começando a querer começar a investir. É um banco, não é exatamente um banco, né? Ele é uma carteira online, né? Eles se intitulam como uma carteira online. Só que é muito interessante, eles têm umas opções bem legais lá, até de investimento a longo prazo. Você deposita lá, você fica tipo 1 ano sem mexer no seu dinheiro lá e ele vai render 150% no CDI. Então eu acho que é algo muito interessante. Eu acho muito... Uma coisa que, quando eu fui criar minha primeira conta no banco, a minha avó, que é funcionária pública aposentada, ela insistiu que eu fizesse uma você ir na conta. caixa. Ela insistiu que eu fizesse no Banco do Brasil. No Banco do Brasil? E aí eu falei, poxa, cara, eu vou ter que ir lá e tal. Eu tive que ir lá e tal, é um trampo, né? Você baixar um aplicativo no celular é muito mais fácil. Sim. Eu não sei com quantos anos você tá hoje, Luca. 21. 21. Às vezes, quando você fez a conta logo que fez 18, Quando eu tinha 17.
Então, naquela época ainda não se falava tanto em banco online, né? Há 4 anos atrás. É na época aí, que você né? precisava de um convite, assim, mesmo. Era muito difícil você ter um Nubank já. Sim, E sim. foi o banco online que eu tenho. Eu tenho Até duas hoje em dia? contas. Aham. E o que eu não queria ter a conta no Banco do Brasil, porque o aplicativo é mais lento e tudo mais. Tem muita coisa que você tem que ir lá no caixa eletrônico resolver e tudo mais. Exatamente. Ainda é muito burocrático. Eu tenho e é só dor de cabeça. E aí eu fui conversar com meus avós sobre isso. E aí o meu avô, que fez economia lá no Acre, na Federal de Rio Branco, eu acho. Nossa, que legal. A minha família é de lá. E aí ele... Não sabia, Que não. legal. Enfim, ele falou, poxa, mas... Lógico que isso é muito difícil de acontecer e tudo mais, mas... Hoje em dia é um tempo de certa volatilidade econômica. E assim... Ainda mais no país que a gente vive, né? No momento que a gente vive, né? É um momento muito fragilizado, né? Ninguém sabe como é que vai ser daqui 2 meses. Ninguém sabe como é que vai ser amanhã. Pode acontecer uma catástrofe de um dia pro outro, assim. E aí ele falou, poxa, pro evento de um banco privado, que é uma empresa, falir... Tchau e benção pro dinheiro na sua conta. Exatamente. Tchau e Como benção pros seus aconteceu... investimentos. Acho que meu avô trabalhou no Bamerindos. Meu avô e meu tio. Caraca. E foi um banco que faliu. Eu não lembro exatamente se ele virou outro banco, se compraram ele, mas eu lembro da conversa que ele faliu. E eu não sei exatamente na época como é que foi feito assim. Ah, você tem tanto de dinheiro aqui, a gente devolve o seu dinheiro. Ou se eles declararam falência, né, como muitas empresas fazem, e cancela todas as dívidas, não tem dependência nenhuma mais. Inclusive é algo muito errado, na minha opinião. Porque todo dia uma empresa consegue abrir um CPF novo, daí ela vai negando aquelas dívidas ali que ela tinha em outro CNPJ, desculpa, CPF não, CNPJ. E vai virando aquela bola de neve e a pessoa com quem ela fez a dívida não tem segurança nenhuma de que ela vai receber aquilo algum dia. Então é muito complicado, né? Eu acho que deveria exigir um pouco mais para se abrir um CNPJ no Brasil. Concordo plenamente. E assim, o que o meu avô tinha me falado na época é que, justamente por causa dessa questão de, poxa, você não tem garantia num evento de crise extrema do seu dinheiro num banco privado, você tem uma conta num banco que é subsidiado pelo governo, ou que tem esse apoio, pelo menos, é interessante. Pelo menos você ter aquela conta ali com uma grana, sabe? E aí eu pensei bem e eu não encerrei minha conta no Banco do Brasil. Agora eu tenho 2 contas. Até porque, né, se eu não me engano, tem uma taxa anual por causa do cheque especial do Banco do Brasil. Sim, mas é baixo, né? Se eu não me engano. Não é um dinheiro que vai fazer muita falta, creio eu. E aí o banco que eu uso no dia a dia para Pix e tudo mais, e até para alguns investimentos também no CDI, por causa da facilidade, é o Nubank. E eu acho que isso é uma estratégia boa, assim, porque se o dinheiro, sei lá, deflacionar muito, eu tenho lá meus R$50 no Banco do Brasil. Vai dar pra comprar um carro. Vamos financiar um verdade. carro. Mas eu acho muito interessante uma coisa que você citou aí, que ter 2 contas, né? Uma no banco online e uma no presencial. Porque Deus me livre se acontece alguma coisa com o banco online ali, você ainda tem um pouquinho de dinheiro guardado, mesmo que seja pouco, igual você disse. Mas seria até interessante, às vezes, você manter um dinheirinho um pouquinho melhor lá. E pra você caso... não perde a conveniência do banco online, né? Sim, sim, porque senão depois, você, se eu não me engano, você tem que abrir a conta novamente. Aí quando você fica muito tempo sem mexer na conta, quando você vai abrir a conta de novo, é uma burocracia bem chata. Eles vão analisar bem se eles vão querer você como cliente. Então tem tudo isso, né? E assim, tomar muito cuidado com o cartão de crédito também, né, cara? Nossa, o cartão de crédito é algo que salva muita gente. É muito interessante se você usar da maneira correta. Não é à toa aí que muitos milionários, muitas pessoas com bastante dinheiro aí, falam para não se pagar nada à vista. Para tentar parcelar ao máximo. Sim, E como a gente disse, o dinheiro vai rendendo. Então, às vezes, até como eles têm muito dinheiro, aquela compra que eles fizeram com o dinheiro que ficou parado durante um mês ali, eles conseguem pagar a compra que eles fizeram, né? Isso aí é bem interessante. Eu cheguei a uma conclusão com um amigo meu um dia que a gente tava conversando sobre essa questão do cartão de crédito. Tá? Eu tava aprendendo a usar, eu já me enrolei com cartão de crédito aí. Eu imagino. É um negócio meio chato, assim, mas uma lição que eu tirei disso, assim, é que eu acho que a melhor maneira de você levar as vantagens, os benefícios do cartão de crédito em conta é usar ele como uma ferramenta.
Porque o cartão de crédito, ele te passa a ilusão de que você tem aquele dinheiro. Exato. Se você não tem. E mesmo que você saiba que você não tem, você olha lá o preço da fatura e quando o dinheiro cai depois, você olha e você fala, eu tenho dinheiro pra pagar a fatura. Sim. Era o dinheiro que eu tinha. E você E enxerga... eu preciso pagar. Sim, e nisso vai virando aquela bola de neve, né? Você trabalha, paga a fatura, e mês que vem tem a fatura de novo, você trabalha, Sim. paga a fatura, e vai chegar uma hora que a fatura vai extrapolar o tanto que você ganha. E vai virando aquela famosa bola de neve. Né? E dependendo das suas condições, você... Igual, uma coisa que me enrolou muito com o meu cartão de crédito foi o meu carro. Porque na época eu não sabia direito os problemas de se pegar um carro com mais de 200 mil quilômetros rodados na minha mão. E assim, Chegando perto de fazer motor. e aí, isso que o motor estava feito. Mas assim, era coisa de, pô, todo mês ali alguma coisa vai me impedir de usar o meu carro e eu vou ter que desembolsar R$400. Ou 300, ou 200 que seja. Aí, a cada 2 meses, porque eu tô rodando com o carro, eu vou ter que, sei lá, trocar o óleo. Tô usando muito o carro, e vem mais 200 e poucos reais. E isso é uma coisa que se você estiver vivendo ali de fatura a fatura, você não Faz falta, né? faz falta. Você vai a pé pra todo lugar, você tem que trabalhar com o carro, aí você... Poxa, igual eu fazia entrega pro Mercado Livre. Eu não podia deixar meu carro parado. Sim. Então, assim, combustível, tudo mais, essas coisas, poxa, eu tinha que aumentar o limite do meu cartão pra poder fazer o fim ali acontecer, fazer as coisas se juntarem. E isso é uma coisa que eu acho que é bem complicado, assim, de se aprender a lidar sem ter um sistema de educação financeira. Inclusive, Isso que eu quero te tive. fazer uma pergunta. Então, você ainda teve, né? Ó. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Luca. Como é que você fez pra sair dessa bola de neve? Cara, uma das coisas que me pegou bastante na época foi que eu acabei bloqueando meu cartão por causa da minha fatura. Nossa, fatura chegou altíssima. nesse ponto. Chegou nesse ponto, mas é porque na época também eu tava lidando com alguns problemas psicológicos sérios e tudo mais, e tem muita... Como a gente já disse, né? Acho que não sei se a gente chegou a citar. Os problemas psicológicos influenciam muito em como a gente gasta nosso dinheiro. Cara, e como influencia? Assim, As emoções, né? Às vezes num dia mais triste você fala, ah, não, tô triste hoje. Vou comprar. Então, vou comprar Vou uma entrar na Shopee. pizza, vou lá na Shopee, vou na Shein comprar uma calça nova, porque vai dar aquela sensação de prazer imediato. e é aquela coisa, cara. Comigo não era tanto de comprar coisa, mas eu gosto muito de sair, de, tipo, ir no botequinho ali e tal. É uma coisa que eu particularmente eu gosto muito. Só que isso com certeza é muito caro, ainda mais pra mim que, poxa, eu vou ter que arcar com o custo de Uber e tudo mais. Não posso ir de carro porque eu vou beber, né? Lógico. E assim, Que bom que você é consciente nessa questão aí. enfim. O que aconteceu foi que, em meio a esses problemas e tudo mais, muito do que eu fiz se deu por conta de emergências que ocorreram sem que eu tivesse o preparo necessário para lidar com aquilo na hora. Entendi. Então, assim, poxa, eu já tô indo de fatura a fatura. Meu carro quebra. Eu aumento o limite. Eu pago. No outro mês, o meu carro não quebra. Eu pago a fatura. Eu tenho mais um pouquinho ali. Eu saio. E o banco é muito esperto nisso, né? Toda vez que você usa o cartão, eles vão lá e aumentam um pouquinho do seu limite. Você vai criar um cartão, já tá automático ali, o negócio de aumento automático. Do limite. Exatamente. Isso é uma coisa bem... Isso é muito perigoso, né? E aí, quando eu vi, eu tava com uma dívida de, tipo, R$4.000 que eu não Meu tinha Deus. como pagar. Eu não tinha como possivelmente pagar. E, assim, eu não ia... Eu pensei na hora em, assim, poxa, eu tenho 2 opções aqui. Ou eu crio outro cartão... E me endivido em outro banco. Porque, assim, aí eu não vou precisar abrir mão de algumas coisas, obviamente, né? Lógico, é uma coisa que passa na nossa cabeça. Tempo de crise, cara, você fala, poxa, mas como é que eu vou Deixa tomar eu Quais falar são as cervejinha. estratégias possíveis, né? Como fugir disso? Como é que eu vou tomar minha cervejinha? E aí o que eu pensei, assim, era entre isso ou parcelar a minha dívida. E aí eu fui ver os juros são altíssimos, cara. Altíssimos. O banco arranca até o último centavo seu. E chegamos agora que, bom, estou pagando até hoje. Sério? Sério, falta... Isso de quantos anos você... Foi desde a metade do ano passado que eu tô pagando. Então ainda é um pouco recente, né? É um pouco algo recente. muito Mas aumentou antigo. muito, porque eu não quis optar por uma... Eu pensei em pegar uma parcela muito grande, mas eu sinto que eu não teria responsabilidade pra manter esse dinheiro na minha conta e pagar. Sim, né? E aí eu tentei, bom, pelo menos uma vez fazer a decisão mais inteligente, né? Que
É lógico, você vai ter que... Aquilo é responsabilidade minha, eu vou ter que arcar com o custo aquilo de qualquer jeito. E por mais que o juro seja alto, eu não posso deixar de pagar aquela fatura, porque meu cartão vai Senão ser os juros cancelado. aumenta mais ainda. Aumenta mais ainda. Então eu prefiro pagar mais e conseguir pagar ao longo do tempo. E isso foi um período de conscientização pra mim, assim. E é uma coisa que é difícil você fazer na hora. Sim, na hora requer muito sangue frio, muito conhecimento até que eu acho que você tinha. Porque você poderia ter feito algo muito pior. Eu Ou poderia. às vezes tem gente que acaba optando pegar um dinheiro com alguém emprestado, até mesmo com agiota. Acaba se enrolando mais ainda, porque o cara não vai querer saber se você tem comida na sua casa. Não, ele quer Você o tá dinheiro passando dele, fome, entendeu? o dinheiro é dele, ele Ou quer. tipo assim, o cara te deu um prazo de 45 dias. Deu 45 dias, ele tá lá na porta da tua casa, batendo lá, e se você não pagar, alguma coisa vai acontecer. Se vira, meu filho. Não é igual o banco, né? Que às vezes bloqueia seu cartão ou bloqueia algum bem seu, né? O bom do banco é que dá pra negociar, né? Essa parte de Sim. dívidas e tal. Como você vai pagar? Como você vai... Por isso que o banco é uma opção Acertar. muito melhor do que um agiota, né? É. O banco não vai na sua casa bater na sua Sim. família. É a opção correta. Assim, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que prefere o agiota, tá? Eu acho que é uma falta de instrução, né, cara? É muita... E também é muito... Um certo comportamento predatório dos bancos também. Porque por mais que o banco seja menos predatório do que um agiota... Ele é também. Né? Ele é também. Ele quer o Bastante. seu dinheiro. E isso é uma coisa muito importante também. Que é você tomar cuidado com o banco. Porque assim, tudo tem um... É uma mão de duas coisas. O dinheiro nunca vai... É muito difícil, tipo assim... O dinheiro ir pra você, sabe? O banco, ele sempre, geralmente, vai se dar melhor no negócio. Sim, o E banco você é levar uma isso empresa, em conta né? é muito importante. Porque, querendo ou não, é a sua realidade. Sim. E parte daí o desenvolvimento, eu acho. O banco é uma empresa, né? Ele sempre vai gerar o lucro, né? Ele Uma via de nunca- mão dupla. Precisa alimentar os funcionários Sim, também, precisa né? vir e vir, né? É, sim. É aquela... Só que quando não volta, Aí o negócio pega. Aí pega. Aí a pessoa se enrola, né? Como o Lucas se enrolou, mas graças a Deus tá se Tá resolvendo. tudo aí. certo, tá se resolvendo. Tá, E é isso, tá você tem tudo que indo. aceitar que não vai dar pra você resolver. Não vai cair 5 mil reais pra você pagar a sua dívida Não do cai do céu. céu, né? Infelizmente Você vai ter podia que cair. juntar, sei lá, os 7 mil lá pra você pegar uma parcela que ao longo do tempo você vai conseguir arcar. E é isso, cara, não tem o que fazer. É você tomar cuidado pra não cometer esse erro de novo. E Luca, eu não sei se você pode, se tá tudo bem você falar sobre isso. Eu queria saber assim, você não negociou, você parcelou sua dívida, Eu parcelei a minha fatura. né? E ela foi pra quanto? Cara, obviamente, assim, desde os primeiros 3 meses foram bem complicados, assim, porque foram parcelas de R$450, mais ou menos. Mas a dívida tava em mais ou menos uns 4 mil. E ela foi pra pouco mais de 8 mil, eu acho. Nossa, praticamente dobrou. Praticamente o valor. dobrou. E eu ainda vou terminar de pagar no fim desse ano ainda, se eu não me engano. Eu teria que checar aqui também, mas eu acho que aí já é muita informação pessoal e Ah, tudo não, mais. sim. Mas fica mais ou menos nessa faixa, sabe? E deixa eu perguntar pra você, eu não sei se você chegou a fazer isso. Você chegou a abater alguma parcela? Tipo assim, sobrou um dinheirinho esse mês, eu quero abater a parcela. Porque se eu não me engano, quando você abate a parcela, não tem os juros. Sim, Então, tipo assim, sim. você paga uma parcela e no fim lá vai dar o que você pagou 2. Você chegou a fazer isso, conseguir fazer isso? Eu pensei em fazer, mas eu reconheço que, assim, a responsabilidade financeira que eu tenho não é suficiente pra isso. Entendi. É muito de impulso mesmo, sabe? É uma coisa que... assim, eu me sinto confortável falando porque... Antigamente eu não me sentia confortável falando sobre isso, mas é eu uma imagino, coisa... né? Ninguém gosta de falar que se endividou, mas é uma realidade nossa. É uma realidade que você vai aprender, assim, fazendo, né? Espero que não fazendo, mas... Bom, espero que aprendendo... Aprendendo com o erro do amigo, né? Aprender sim. vendo a Bom, situação. Compartilhar isso é muito importante, porque assim, eu acho que por mais que eu esteja endividado ainda e tudo mais, não é uma dívida que preda o meu estilo de vida atual. E é uma coisa que, ao longo do tempo, ficou muito evidente pra mim, assim. No começo foi muito doloroso ter que pagar aquelas faturas. O peso dos erros das vidas passadas. Mas assim, eu acho que o mais importante disso é você entender que pra continuar, você não vai precisar... Isso é uma vantagem que você tem em cima de mexer com um agiota, né? O banco, ele vai te oferecer um plano ali que você vai acabar pagando muito mais, mas que ele vai deixar você sobreviver e ter uma vida digna enquanto você faz isso. Sim. O agiota a gente já não sabe, né? Como é que ele vai querer resolver o problema, né? E depende de agiota pra agiota, né? Tem um cara,
mais bonzinho, tem o outro que não. Mas aí é assunto para outro dia, né? Mas deixa eu te perguntar, Lucas, você disse que pros seus 18, 19 anos ali, você trabalhou entregando mercadoria do Mercado Livre. E eu queria aproveitar e já perguntar para todo mundo aqui, quais formas vocês recomendam pro pessoal jovem, além do trabalho, tá arrecadando um dinheirinho? O Mercado Livre eu acho muito interessante, mas eu não sei se talvez a pessoa trabalhando, ela conseguiria fazer isso fora de hora. Como é que foi pra você? Como é que foi a experiência? Cara, tem bastante coisa aí. Então, o Mercado Livre, ele é por aplicativo, né? Ele é tipo um Uber da vida. Você cadastra o seu CNPJ MEI lá e tudo mais, você tem que ter aquela certificação específica para fazer entrega, mas eles geralmente não checam esse cadastro. Fica meio por cima ali, porque é interessante para eles pagar para você fazer as entregas. E quanto mais gente entregando, melhor, né? Porque tudo vai ser entregue mais rápido, e caso um não consiga entregar, o outro vai lá e entrega. E assim, o horário, a única coisa que depende do horário é assim, se a pessoa que você vai entregar a mercadoria na casa ou a empresa que você vai entregar a mercadoria, que o endereço tá lá, tá fechada, ou se a pessoa tá dormindo e não pode te atender. Porque assim, o seu horário é o dia inteiro. Inclusive, tinha muitas pessoas que trabalharam na mesma época que eu conversei com eles e assim, vários caras que, poxa, o cara tinha um emprego, só que o emprego dele tinha um horário muito flexível. Então ele pegava as mercadorias de manhã e aí ele ia fazendo a correria da entrega. Aí quando ele precisava resolver alguma coisa do trabalho dele, ele ia resolvia e tal. E aí o tempo que sobrava ele entregava o resto. E dá pra tirar uma graninha boa? Dá. Você acaba... É que assim, é uma correria absurda pra você Ah, tirar sim, uma eu grana imagino, boa. né? Além de trabalhar, você tem aquele trampo ali, às vezes, de entregar, por exemplo, você trabalha meio período. Você tem o trampo de estar à tarde ou até à noite ali, tá fazendo entrega, né? E assim, muitas vezes você vai ter que acordar, sei lá, umas 6 da manhã, sair de casa 6... eu acordava 6 horas e saía 6h30. Aí eu chegava lá na logística umas 6h45. E é muito longe a logística do Mercado Livre? Cara, não, da onde eu morava não. É que ela fica... Sabe a Mauá? Sim, se eu não me engano, eu até comentando assim, conversando com o pessoal lá onde eu trabalho, vai mudar de lugar, acho que vai pra Colombo agora. Montaram um puta de um barracão lá. Isso é bom, isso é muito bom. Porque ali o fluxo é mais vem, vai, Isso é é mais muito rápido, bom. né? A estrutura lá era bem ruim, assim, as condições de trabalho, elas não são ruins, mas você fica muito flutuando, assim, quando você começa. Mas é uma opção muito boa pra se você é mais jovem, você quer começar com alguma renda e você quer ter experiência de trabalhar como um microempresário. Porque, assim, tudo é muito parecido com trabalhar de Uber. Só que compensa... Eu vi uns vídeos antes de entrar nisso e um vídeo que o cara analisou as planilhas, ele fez uma planilha com os gastos e os ganhos dele. E o que acontecia era que mais o gasto do seu carro, do seu instrumento de trabalho, do seu veículo no Uber, ele é dobrado do Mercado Livre em relação ao dinheiro que você ganha. Ah, sim, até porque você vai estar carregando passageiro, então às vezes a manutenção tem que estar mais em dia. Tem o perigo da pessoa acabar quebrando alguma coisa, né? Quebrando uma maçaneta, batendo na porta em algum lugar, porque a gente sabe, né? Como não é da pessoa, ela não tá nem aí. Ela vai lá, abre a porta de qualquer jeito, E o puxa a Uber, maçaneta. muitas vezes, você trafega em locais que são mais perigosos, você trafega em horários que tem muito mais carro andando, isso aumenta a chance de ter um acidente. Gasto de combustível. Sim, e o Mercado Livre, ele é bem livre, assim. Como diz pouco slogan. irônico. Mas assim, o emprego no Mercado Livre, ele é assim, você vai lá na logística, você recebe lá tem uma lista de espera para quem vai pegar as mercadorias, você escolhe a sua rota, você consegue olhar no aplicativo lá a rota que você vai pegar, você pega os pacotes, organiza eles no seu carro e você tem um mapa no aplicativo que você vai entregando. Geralmente, se você realmente ir muito rápido, ocasionalmente tem como você fazer 2 entregas em um dia. Entendi. Porque são entregas por tempo e por dinheiro. A que eu fazia, se eu não me engano, ela dava R$120. E era uma entrega assim que eu levava o dia inteiro pra fazer. Mas é porque eu não almejava tentar fazer as duas. Porque se você fizer as duas, você ganha mais ou menos no final do mês o que um Uber ganharia. Entendi. Em torno, vamos por aí que o Uber tá tirando, não sei hoje em dia, né? Mas uma conversa que eu vi um tempo atrás, de 3 a 5 mil aí. Um cara que trabalha
de 8 a 10 horas por dia aí como Uber, né? Esse ganho varia bastante no Mercado Livre. Se você tiver o milagre de conseguir fazer 2 entregas por dia de R$ 120, 5 dias da semana, durante o mês inteiro, você tira aí na faixa de uns R$ 7.000. E isso sendo extra, né? Acho que nessa questão a pessoa teria que ter o dia inteiro disponível, né? Mas pelo menos se a pessoa consegue uma entrega de 120 ou até mesmo de R$ 100 por dia aí, já no final do mês dá um dinheirinho. Isso bom, fez né? uma diferença muito grande pra mim, especialmente em pagar algumas coisas do meu carro, porque muito do dinheiro que eu ganhava naquilo... E assim, uma coisa importante em relação a trabalhar com o aplicativo é que o dinheiro que você ganha não é um salário que você ganha no fim do mês. Sim. Você ganha esse dinheiro picado, então gastar ele é mais fácil. Sim, sim. Porque você vê ali, tipo, poxa, chega no fim de semana, você lá com, sei lá, uns R$ 500 na sua conta, você fala, mano... Hoje eu estourei no baile, né? Vou na balada hoje comprar combão pra todo mundo. Só que uma opção muito boa é que você tem como trabalhar de fim de semana. Sim. Então se você... E no fim de semana, tem muita gente que faz isso no fim de semana como uma renda extra e quase um hobby, assim. Porque no fim de semana o trânsito é muito mais lento, tá todo mundo em casa. Só tem que tomar cuidado pra não pegar o que eles chamam de rota comercial, que é quando você vai nas empresas e aí tem empresa que fecha meio-dia e tudo mais. Sim, sim. Mas assim, é bem legal. É uma experiência profissional interessante, porque você não tem um chefe te enchendo o saco, você não tem um ambiente tóxico de trabalho. Você tem É alternativas. você por você mesmo, Você né? faz Não o é à toa seu e é isso aí. que muita gente... Pode Não, continuar, relaxa. Lucas. Muita gente opta até por primeiro emprego acabar trabalhando como motorista, motoboy até mesmo, né? Acho que muita gente consegue comprar uma motinho por ser algo mais acessível ali, compra uma bizinha. Acho que, não sei exatamente quanto tá custando, mas chuto que uma bizinha mais antiga aí, de 5 mil a 7 mil. Por aí. Então a pessoa pagando bem é algo... ainda. Isso, é algo que a pessoa consegue ir pagando por mês ali, fazendo uma entreguinha de noite de um lanche, ou aos finais de semana, ou entregar uma marmita na hora do almoço. O Mercado Livre tem pra moto também. Então, eu fazia com o meu carro, o custo fica mais alto. Só que, assim, A manutenção do carro é maior, né? sim, e a condição de trabalho é melhor também, né? Porque você, tipo assim, não tem chance de você morrer enquanto você trabalha. Mais segurança, né? Não, a chance existe, né? Mas é muito menor. muito A menor. moto caiu, não tem o que fazer, Aí já foi era. certo ou errado, né? E a moto, por ela ser mais rápida de você trafegar, né? Porque você pode pegar corredor, você pode... Poxa, um trajeto de 20 minutos para um carro, muitas vezes pode ser feito em 5, 6, uma moto, assim. E tem gente que faz até em menos. Mas, assim, uns loucos da tem uns vida. doidos. E, assim, o que eu ouvia muito da galera que trabalhava de moto era que, assim, você acaba ganhando mais dinheiro. E a manutenção e o consumo da moto é muito mais barato. Mas o risco é muito alto e a carga de trabalho é bem mais alta. Então, você tem, assim, quase que... você tem uma quantidade muito parecida de pacotes para entregar por sessão, de uma moto e de um carro, sabe? Então, de carro eu pegava mais ou menos uns 60 pacotes para entregar por dia. O que parece muito e realmente é muito, mas às vezes você dá sorte de pegar algum lugar ali que comprou umas Você 6 chegava a pacotes. fazer uma rota ou não? Sim, ele tem o aplicativo, ele tem um Já mapinha instrui você. com uma na rotinha, melhor só que rota. você pode entregar qualquer um que você quiser na ordem, sabe? O que você Entendi. quiser. Muito interessante. E além desses, vamos por assim, modos de ganhar dinheiro na rua, assim, vocês acham que dentro de casa, hoje em dia, com a internet, os jovens, até mesmo as pessoas mais velhas, assim, conseguem estar tirando um dinheirinho legal no fim do mês aí? Com certeza, cara. Eu pesquisei uma vez sobre... Eu dei uma injuriada de fazer serviço do Mercado Livre e tudo mais, mas porque eu tinha a oportunidade de me sentir injuriado em relação a isso na época. E aí eu meio que deixei quieto, e aí eu fui perseguir uma faculdade certinho e tudo mais. Bom, dar mais atenção ao meu curso superior. E aí o que aconteceu foi que eu me deparei com uma coisa muito interessante, que se eu não me engano, a Kibon, ela tem um sistema de... Assim, você tem um investimento inicial de mais ou menos R$ 1.500, se eu não me engano, e eles te mandam um freezer pra ficar na sua casa, e você age como um ponto de entrega da Kibon. Entendi. Então, assim, você compra o estoque dos sorvetes, você mantém ali, tem o custo de... Você paga a energia do freezer, mas a manutenção eles que pagam, se eu não me engano. E aí, você se cadastra no aplicativo, e aí a galera passa pra pegar e fazer entrega. Tanto nas lojas, quanto pra pessoas que vão comprar mesmo sorvete, pelo aplicativo da Kibon. E assim,
poxa, é uma coisa que para um aposentado, por exemplo, é perfeito. interessante, né? O cara, ele pode investir ali, se ele tiver morando numa localização boa, relativamente boa, assim. Se for uma cidade igual Maringá, por exemplo, Sim. tá crescendo. Tem Tem quase todo bairro é bom, né? não é longe. Sim, não é uma cidade imensa como a São Paulo da vida. né? E isso é outra coisa importante também em relação a trabalhar de aplicativo, porque você pegar uma cidade como Maringá é quase perfeito pra isso. Porque pra você cruzar Maringá de ponta a ponta com trânsito dá 35 minutos. Sim. E isso é ridículo. Porque, assim, o cara que ele vai fazer... O vídeo que eu vi do cara do Mercado Livre, ele trabalhava em Campinas. Só que ele morava numa cidade do lado de Campinas. Então ele tinha que... Aproveitando um gancho que você falou aí, a questão do vídeo. Vocês acham que, tipo assim, gravar vídeo do seu dia a dia é algo que pode vir se tornar uma profissão ou um jeito de ganhar um Se dinheirinho você extra? optar por trabalhar com entrega ou com Uber, com certeza. Tem muitos canais no YouTube, né, que até fazem live Sim, sim. trabalhando de Uber de madrugada. Eu mesmo já assisti várias vezes, assim. Uma coisa que eu tava pirado esses dias era as lives de um cara que faz entrega de bicicleta no Japão. Ah, eu já vi. Olha, E, eu já vi o também. vídeo, assim, é só musiquinha de fundo. Cara, é um conteúdo super fácil de produzir. O cara teve um investimento de comprar uma câmera boa ali, possivelmente um microfone. E ele vai ter que manter esse equipamento ali, que é uma coisa que você vai ter que aprender. Mas, assim, eu tenho certeza que isso complementa muito bem a renda dele. Porque é um conteúdo que, pô, você pode... Nos serviços de streaming é fácil de monetizar. Porque se você for virar um criador de conteúdo, muitas vezes o seu conteúdo pode não ser monetizado. Sim. Mas assim, é uma coisa que com certeza é de grande ajuda. E é algo acessível, né? Todo mundo Sim. hoje em dia tem um celular com internet. Às vezes não precisa ser um celular muito bom pra começar. né? Mas já é um começo, né? Sim, às vezes a Importante. pessoa tem um computador ali parado, que talvez rode um Photoshop, e ela possa começar a aprender a fazer imagens, né? Pra tá trabalhando de freelancer, né? Tipo, de vez em quando pega um biquinho ali numa empresa, faz uma imagenzinha, ganha um dinheirinho. Então eu acho muito interessante. Mas, Luca, eu acho que nosso horário tá ficando Pô, é um pouquinho verdade, né? escasso, né? Pois é. O papo tá bom. Tá mas muito tá bom, na hora de dar inclusive, tchau. Gostei muito de estar tendo essa conversa aqui com vocês. Igualmente, cara, Espero foi muito que o pessoal interessante. goste também do nosso papo. Bom, e eu acho que vamos ficando por aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, qualquer horário que você estiver assistindo esse podcast. Até mais, Muito galera. obrigado por tudo. Ficamos por aí.